Menina pobre foi convidada para o aniversário luxuoso de sua amiga rica. Ao entrar no salão, todos riram da sua roupa. Clara estava sentada à mesa da pequena cozinha, olhando para a carta que acabara de abrir. O papel luxuoso, adornado com detalhes dourados, destacava-se naquele ambiente simples. Ela mal podia acreditar que estava segurando um convite para o aniversário de Valentina. As duas eram amigas desde a infância, mas Clara sabia que suas vidas haviam seguido direções bem diferentes. Enquanto Valentina frequentava as melhores escolas particulares, viajava para o exterior nas férias e vestia roupas de marcas renomadas, Clara ajudava sua mãe a pagar as contas com pequenos trabalhos e economizava o pouco que podia para estudar. O contraste entre elas sempre existiu, mas nunca foi um problema real, até agora. "Você vai?" perguntou sua mãe, Helena, do outro lado da mesa, enquanto lavava alguns pratos. "Eu não sei", respondeu Clara, a voz embargada de incerteza. "O que eu vou vestir? Não tenho nada que se compare ao que aquelas pessoas vão usar." Helena enxugou as mãos e foi até o armário. "Espere aqui", disse ela com um leve sorriso misterioso. Clara a observou caminhar até o quarto e voltar com uma grande capa de tecido em mãos. Ao abrir, revelou um vestido que Clara nunca havia visto antes. Era deslumbrante, com um brilho suave e cortes precisos que deixavam clara sua sofisticação. Clara ficou boquiaberta. "De onde você tirou isso, mãe?" Helena sorriu, mas seus olhos revelavam uma emoção contida. "Esse vestido foi um presente há muito tempo. Eu estava esperando o momento certo para te dar. Acho que esse momento chegou." Clara tocou o tecido, incrédula. Ela jamais havia imaginado que possuía algo tão belo em sua casa. O tecido era leve como uma nuvem e parecia feito sob medida para ela, mesmo antes de prová-lo. Mas, apesar da beleza da peça, uma sensação de dúvida ainda a rondava. "Não sei se isso vai fazer alguma diferença. Aquelas pessoas vão perceber que eu não pertenço a esse mundo. Não subestime o poder de algo especial, Clara. Às vezes, o que parece simples pode ser muito mais do que os olhos conseguem ver", disse Helena, com uma doçura que só as mães conseguem ter. Clara sabia que a mãe tinha razão, mas isso não tornava mais fácil a ideia de estar cercada por pessoas que certamente a julgariam pelo que ela vestisse. A insegurança a corroía por dentro, mas a curiosidade de estar no aniversário de Valentina também era grande. Mais tarde, Clara ficou sozinha no quarto, segurando o vestido contra o corpo. O espelho revelava uma menina com um brilho nos olhos, mas também com medo do que o mundo lá fora lhe reservava. Ela suspirou fundo, tentando afastar os pensamentos negativos. O que poderia dar errado? Era apenas um aniversário. "Eu vou", sussurrou para si mesma, como se precisasse ouvir as palavras em voz alta para acreditar. O dia da festa chegou. Clara, nervosa, olhava para o espelho, tentando se acostumar com a imagem que refletia. O vestido era deslumbrante, como se tivesse sido feito para ela. Sua mãe, Helena, estava ao lado, ajustando os últimos detalhes. "Você está linda, minha filha", disse Helena, enquanto ajeitava uma pequena dobra no tecido. Clara sorriu, mas ainda havia algo que a incomodava. Ela sabia que aquele vestido era especial, mas de onde havia vindo realmente? Sua mãe nunca mencionou ter algo assim guardado. "Mãe, por que você nunca me falou desse vestido antes?" perguntou Clara, enquanto olhava para o reflexo de Helena no espelho. Helena parou por um momento, suas mãos quietas no tecido do vestido. "Eu queria que fosse uma surpresa. Esse vestido tem uma história, mas não é o momento de falar sobre isso agora." Ela sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar que Clara não pôde ignorar. "Que história?" Clara insistiu, agora mais curiosa. "É uma longa história, Clara", respondeu Helena, acariciando os ombros da filha. "Quando voltar da festa, prometo que te conto tudo." A resposta, apesar de carinhosa, deixou Clara ainda mais intrigada. Mas ela sabia que agora não era o momento para mais perguntas. "Está pronta?" perguntou Helena, mudando de assunto. Clara respirou fundo, tentando se preparar mentalmente para o que a esperava. Ela assentiu, mesmo que o nervosismo ainda dominasse seu peito.
Logo, o táxi chegou para levá-la ao local da festa. O caminho até o salão luxuoso parecia mais longo do que realmente era. Clara observava as ruas através da janela, os pensamentos correndo soltos em sua mente. Será que vão gostar de mim? E se rirem? Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Eu estou bem, vou ficar bem. Ao chegar, o porteiro, em seu uniforme impecável, abriu a porta do táxi. Bem-vinda, senhorita, disse ele com um sorriso educado, sem nem ao menos olhar para sua roupa. Clara desceu, ajustando o vestido e caminhando em direção às grandes portas de vidro do salão. Dentro, o ambiente estava repleto de convidados. O salão era enorme, com lustres de cristal e mesas decoradas com flores exuberantes. Valentina ainda não havia visto Clara, mas muitos dos outros convidados já notavam sua presença. Ao entrar, os olhares começaram a se voltar para ela, examinando-a dos pés à cabeça. Clara sentiu o ar pesar. Não demorou muito para os primeiros sussurros começarem. De onde ela tirou essa roupa? Isso parece tão antigo. As vozes, apesar de baixas, ecoavam em sua mente. Ela sabia que naquele ambiente cheio de luxo e ostentação, qualquer coisa que fugisse ao padrão seria imediatamente alvo de comentários. Clara olhou ao redor, procurando por Valentina, mas antes que pudesse encontrá-la, uma voz familiar e estridente a chamou. Clara, que bom que você veio. Valentina apareceu sorridente, os cabelos loiros perfeitos e o vestido que parecia ter saído de uma revista de moda. Ela correu até a amiga, abraçando-a com entusiasmo, mas ao se afastar, seus olhos percorreram o vestido de Clara e o sorriso diminuiu ligeiramente. Uau, que vestido diferente. Minha mãe me deu, respondeu Clara, sentindo o desconforto crescer. Ah, sim, claro. Bom, venha, deixe-me te apresentar para alguns amigos. Valentina tentou disfarçar, mas Clara sabia que a amiga estava tão surpresa quanto os outros convidados. E conforme Valentina a guiava pelo salão, os cochichos e olhares não paravam. Clara sentia o peso do julgamento a cada passo que dava. Tentava manter a cabeça erguida, mas por dentro a dúvida a consumia. Clara continuava a seguir Valentina, tentando ignorar os olhares que se voltavam para ela. Seu coração batia acelerado e a insegurança a consumia a cada passo que dava. O salão estava repleto de convidados e as conversas paralelas começaram a ganhar um tom mais alto quando os olhares sobre Clara se tornaram evidentes. Os detalhes do salão, tão extravagantes, faziam Clara se sentir ainda mais deslocada. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando o ambiente com uma luz suave, refletida nas grandes janelas de vidro que iam do chão ao teto. Enquanto Valentina conversava animadamente com outros amigos, Clara mal ouvia o que era dito. Sua mente estava focada nos cochichos que surgiam cada vez mais próximos. Quem é aquela? O que ela está vestindo? Isso deve ser uma brincadeira. Ela sentia os olhares cravados em suas costas, como pequenas agulhas de julgamento. Valentina, percebendo o desconforto de Clara, tentou incluí-la na conversa. Pessoal, essa é a Clara, minha melhor amiga de infância, disse com um sorriso, mas o grupo apenas a cumprimentou educadamente e logo voltou a ignorá-la, voltando às suas próprias conversas. Clara forçou um sorriso, mas por dentro sentia-se cada vez mais isolada. Subitamente, uma risada mais alta do que as outras chamou sua atenção. Era uma das meninas do grupo, uma garota alta e loira chamada Bianca, que olhava para o vestido de Clara com um misto de surpresa e deboche. Valentina, onde você achou essa relíquia? Num museu? Disse Bianca, rindo e provocando risadas nos outros. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. As risadas começaram a se espalhar pelo salão, e logo parecia que todos ao redor estavam olhando para ela e rindo. Ela olhou para Valentina esperando algum tipo de apoio, mas sua amiga parecia constrangida, sem saber como reagir. Valentina abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompida por mais uma piada de Bianca. Eu já vi roupas vintage, mas isso é um novo nível. As risadas agora eram quase ensurdecedoras para Clara.
O vestido, que antes parecia tão especial, agora parecia um fardo, um símbolo de tudo o que a separava daquele mundo de luxo e riqueza. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, e tudo o que ela queria era sair dali, fugir daquele salão. Eu acho que vou embora, murmurou Clara, dando um passo para trás. Antes que pudesse dar mais um passo, uma voz masculina, grave e firme, ecoou pelo salão. O que está acontecendo aqui? Todos se calaram instantaneamente, voltando seus olhares para um homem que estava se aproximando. Ele era alto, com cabelos grisalhos bem aparados, e usava um terno impecável. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez todos os presentes se encolherem ligeiramente. Por que estão rindo? Bianca, visivelmente desconcertada, tentou explicar. Nós estávamos só brincando, Sr. Ventura, nada demais. O homem, Leonardo Ventura, um dos estilistas mais renomados do país, não parecia convencido. Ele caminhou até Clara, seus olhos fixos nela, mais precisamente em seu vestido. Ele a observou de cima a baixo, seus olhos avaliando cada detalhe da peça. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Clara, sem entender, ficou paralisada, sentindo o olhar penetrante de Leonardo. Esse vestido... Leonardo começou, sua voz agora um pouco mais suave, porém carregada de curiosidade. Ele deu mais um passo à frente, examinando o tecido com as pontas dos dedos, como se estivesse reconhecendo algo familiar. Os cochichos ao redor cessaram por completo. Todos esperavam pelo que ele iria dizer a seguir. Clara, ainda em choque com a situação, mal conseguia respirar. O que está acontecendo? Pensou, enquanto observava os olhos de Leonardo se estreitarem, como se ele estivesse revivendo uma memória antiga. O salão estava silencioso, e todos os olhares estavam fixos em Leonardo Ventura. Ele permanecia em frente a Clara, seus dedos tocando levemente o tecido do vestido, como se confirmasse o que já sabia. O peso do silêncio se tornou insuportável, e os convidados começaram a trocar olhares entre si, confusos sobre o que estava prestes a acontecer. Bianca, que antes ria alto, agora estava com a expressão contida, como se tivesse percebido que algo havia saído do controle. Valentina, ainda ao lado de Clara, deu um passo à frente, tentando intervir. Sr. Ventura, nós estávamos apenas brincando. Não quisemos desrespeitar ninguém. Sua voz era baixa, quase um pedido de desculpas velado. Mas o olhar severo de Leonardo fez com que ela recuasse novamente. Leonardo, sem desviar os olhos do vestido, falou, desta vez em um tom que ecoou por todo o salão. Vocês não têm ideia do que estão olhando. Ele ergueu o olhar para os presentes, seus olhos brilhando com indignação. Estão rindo de algo que vale mais do que todas as roupas que vocês estão usando juntas. Clara ficou sem reação. Sentia como se estivesse em um sonho, onde tudo acontecia rápido demais para ela processar. O que ele queria dizer com aquilo? Bianca e os outros, que até então mantinham sorrisos contidos, agora estavam visivelmente desconfortáveis. Desculpe, senhor, mas o que o senhor quer dizer? Bianca perguntou, tentando parecer desinteressada, mas sua voz tremia levemente. Leonardo se virou para ela, seus olhos duros. Este vestido foi feito por mim. Ele é uma das minhas criações mais raras, uma obra-prima que jamais chegou a ser vendida. Sua voz carregava um orgulho que fez todos no salão se calarem de uma vez por todas. Ele olhou para Clara, que ainda estava em choque, sem saber como reagir. Por você, murmurou Clara, incrédula. Sim, por mim, confirmou Leonardo. Esse vestido foi feito sob encomenda para uma cliente muito especial. No entanto, depois de finalizá-lo, eu simplesmente não consegui me separar dele. Era único demais. Não era apenas uma peça de roupa, era uma obra de arte. Então, decidi não vendê-lo. Todos os olhos agora estavam fixos em Clara, que sentia o peso de cada palavra de Leonardo, como se fossem faróis apontados para ela. O que significava aquilo? Como sua mãe havia conseguido esse vestido tão valioso? Ela olhou para Valentina, que estava tão surpresa quanto qualquer um no salão, sem saber o que dizer ou fazer. Como esse vestido veio parar nas suas mãos? Leonardo perguntou,
agora com um tom mais suave. Ele não parecia estar acusando, mas sim tentando entender. Clara, sem saber como explicar, apenas balançou a cabeça. Eu não sei. Minha mãe me deu. Leonardo ergueu uma sobrancelha interessado. Sua mãe? Quem é sua mãe? Clara hesitou por um momento. O silêncio no salão parecia ainda mais opressor. Helena Martins. Ao ouvir o nome, o rosto de Leonardo se transformou em uma expressão de surpresa genuína. Helena Martins? Repetiu ele, como se relembrasse de algo distante. Ele deu um passo para trás, processando a informação. Helena Martins era a esposa do meu melhor amigo de infância. A revelação ecoou pelo salão como um trovão. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Leonardo continuou agora mais emocionado. Eu fiz este vestido para a filha dele. Era para ser um presente, algo que ele pediu para guardar até o momento certo. Ele olhou fixamente para Clara e agora tudo fazia sentido. Você é a filha de Francisco, não é? Clara ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Sua mente girava, tentando entender a magnitude do que acabara de ser revelado. O salão inteiro estava parado, todos os convidados esperando pela reação de Clara, que mal conseguia encontrar as palavras. Sim, sou eu, disse finalmente, sua voz tremendo. Leonardo suspirou profundamente, um sorriso leve surgindo em seu rosto. Seu pai foi um homem extraordinário, Clara. Ele queria que você tivesse algo que a fizesse se destacar no momento certo. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão, agora cheio de rostos atônitos. E parece que esse momento chegou. De repente, o salão, antes repleto de risadas, se transformou em um mar de admiração silenciosa. O que antes era motivo de piada, agora era um símbolo de algo muito maior. Clara, que havia entrado na festa se sentindo pequena e vulnerável, agora estava no centro de uma história que ninguém jamais poderia prever. O salão permanecia em um silêncio pesado, enquanto os convidados tentavam processar tudo o que acabava de acontecer. Clara, ainda paralisada pelo choque, sentiu uma mistura de emoções que iam da surpresa ao alívio. Por um momento, ela mal conseguia acreditar na reviravolta extraordinária que sua noite tinha tomado. O que antes era um pesadelo de humilhação se transformava em algo que ninguém ali poderia imaginar. Valentina, ao lado de Clara, parecia estar tão desconcertada quanto todos os outros. Seus olhos ainda estavam fixos em Leonardo, tentando assimilar a ideia de que o estilista mais famoso do país havia feito pessoalmente o vestido de sua amiga, e que esse vestido tinha uma história tão profunda e cheia de significado. A surpresa estampada em seu rosto era inegável, e sua boca se abriu levemente, como se quisesse dizer algo. Mas as palavras simplesmente não vinham. Leonardo, percebendo o desconforto no ar, decidiu continuar. Ele olhou para o vestido mais uma vez, com olhos de quem revisita algo precioso e raro. Vocês não sabem, começou ele, dirigindo-se aos convidados, o quanto esse vestido significa para mim. Não é apenas uma peça de roupa. É uma parte da minha história e agora é uma parte da história dela. Bianca, que havia sido a origem de todas as risadas, deu um passo para trás, claramente desconcertada pela virada dos acontecimentos. Seus amigos, antes tão risonhos, estavam agora com expressões de culpa e constrangimento. Eu não sabia, disse Bianca, sua voz vacilante, quase inaudível, mas o suficiente para Leonardo ouvir. Ele se virou para ela, sua expressão severa, mas sua voz calma. As aparências enganam, senhorita. Nunca julgue alguém pela capa, especialmente quando você não conhece o livro. O salão, mais uma vez, ficou em silêncio, e todos sentiam o peso da lição não dita, mas claramente entendida. Clara, que até então sentia-se perdida em meio ao turbilhão de acontecimentos, respirou fundo e deu um passo à frente. Eu não sabia que este vestido era tão importante, disse ela com a voz baixa e trêmula, mas firme o suficiente para ser ouvida. Minha mãe me deu e eu não queria ser motivo de piada. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção, e Valentina colocou a mão em seu ombro como um gesto de apoio, percebendo finalmente
o quanto sua amiga estava fragilizada. Leonardo sorriu suavemente para Clara, uma expressão que trazia conforto. Seu pai foi um dos meus melhores amigos, Clara. Ele me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Esse vestido era para você desde o início, só que você não sabia disso até agora. As palavras de Leonardo fizeram com que Clara sentisse uma onda de emoções diferentes. Seu coração acelerava, e as lágrimas que ela segurava desde o início da noite finalmente começaram a se formar em seus olhos. Ela piscou tentando afastá-las, mas elas vieram, quentes e inevitáveis. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de alívio, de compreensão, de gratidão. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu vista, sentiu-se digna. Eu não sabia que meu pai tinha feito algo assim por mim, murmurou Clara, quase para si mesma, mas Leonardo ouviu e assentiu, solidário. Seu pai era um homem que planejava tudo. Ele sabia que um dia você precisaria desse vestido, e sabia que este seria o momento certo para usá-lo, disse Leonardo, sua voz agora cheia de emoção. O salão inteiro estava imerso nessa história que ninguém esperava ouvir. As risadas que antes ecoavam pelas paredes já tinham sido esquecidas, substituídas por olhares de admiração e respeito. Os convidados, que antes eram apenas figurantes na festa de Valentina, agora se tornavam testemunhas de um momento inesquecível. Valentina, que havia ficado em silêncio por quase todo o tempo, finalmente tomou coragem para falar. Clara, eu sinto muito por não ter defendido você antes. Eu não sabia, e eu deveria ter sido uma amiga melhor. Sua voz era sincera, e Clara, que conhecia Valentina há anos, sabia que a amiga estava sendo honesta. Clara deu um leve sorriso, ainda secando as lágrimas que teimavam em cair. Está tudo bem, Valentina. Acho que ninguém sabia. Leonardo, percebendo que o clima da festa estava mudando novamente, deu um passo atrás, olhando ao redor para os convidados. Vamos continuar com a festa. Mas lembrem-se, às vezes, a verdadeira beleza está além do que podemos ver com os olhos. A multidão relaxou, e os murmúrios agora eram de admiração e curiosidade. O foco da festa havia mudado completamente. Clara, que antes era alvo de risadas e zombarias, agora era o centro das atenções, mas de uma maneira completamente diferente. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas sobre a história por trás do vestido. E Clara, embora ainda tímida, respondia com mais confiança, sentindo-se finalmente aceita. O restante da noite prometia ser algo que Clara jamais esqueceria. A festa retomou seu curso, mas o foco de todos estava em Clara e o vestido misterioso. Conforme os convidados se espalhavam pelo salão, discutindo o que havia acontecido, Leonardo permaneceu ao lado de Clara, ainda profundamente envolvido nas lembranças que aquele vestido trazia. Valentina, agora mais tranquila e tentando consertar a situação com a amiga, se aproximou. Clara, você está bem? Valentina perguntou, sua voz cheia de preocupação. Clara sorriu levemente, ainda um pouco abalada com tudo o que havia acontecido. Estou bem, só que ainda é tudo muito estranho. Valentina assentiu compreendendo. Eu entendo, mas olha, ninguém aqui jamais imaginaria que o vestido que eles estavam ridicularizando tinha uma história tão importante. Nem eu sabia, respondeu Clara, ainda processando a magnitude do que Leonardo havia revelado. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era clara. Aquele vestido era mais do que uma peça de roupa. Era uma ligação com o passado, com o pai que ela mal conhecia. Ela olhou novamente para Leonardo, que parecia pensativo, seus olhos ainda focados no tecido fino do vestido. Senhor Ventura, Clara começou timidamente, meu pai nunca me falou sobre você, sobre o que vocês compartilharam. Leonardo, tirado de seus pensamentos, olhou para Clara e suspirou, sorrindo de maneira triste. Francisco sempre foi um homem reservado. Ele era meu melhor amigo. Quando éramos jovens, sonhávamos juntos, criávamos juntos. Mas a vida tomou rumos diferentes e perdemos contato. Quando ele me procurou para criar este vestido, eu sabia que ele estava planejando algo muito especial.
Eu não sabia que seria para sua filha, na verdade, até este momento. Clara sentiu uma onda de emoções ao ouvir o nome de seu pai sendo mencionado de maneira tão carinhosa. Era estranho imaginar que seu pai, que ela perdera tão cedo, havia planejado algo tão significativo para ela. De repente, ela se lembrou de todas as vezes que sua mãe mencionava o pai de forma vagamente nostálgica, mas sempre com um tom de tristeza, como se houvesse algo mais que Clara nunca soubera. Valentina, ainda ao lado, observava a interação com curiosidade e perguntou: "Então, Sr. Ventura, você conheceu o pai da Clara quando eram jovens?" "Sim, Valentina", respondeu Leonardo com um leve sorriso. "Seu pai e eu éramos inseparáveis na juventude. Ele tinha uma visão de mundo muito à frente de seu tempo, e foi ele quem me inspirou a seguir a carreira de estilista. Muitas das ideias que tenho hoje vieram de conversas que tivemos anos atrás." Clara ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe da história. Uma parte dela queria saber mais sobre esse pai, que agora parecia ser uma figura tão importante na vida de outras pessoas, mas que para ela sempre fora uma ausência dolorosa. "Mas por que meu pai nunca me falou sobre você?" perguntou Clara, a curiosidade e a frustração crescendo em sua voz. Leonardo hesitou por um momento antes de responder. "Seu pai, ele era um homem que guardava muitas coisas para si. Acho que ele queria protegê-la, dar-lhe uma vida tranquila, sem o peso das responsabilidades e expectativas que ele carregava. Talvez ele estivesse esperando o momento certo para te contar tudo, mas o tempo não foi gentil com ele." As palavras de Leonardo ressoaram profundamente em Clara, e ela sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Havia tantas coisas sobre seu pai que ela nunca saberia, mas ao mesmo tempo, agora sabia que ele a amava profundamente, o suficiente para planejar algo tão grandioso, mesmo após sua morte. Ela olhou para o vestido com novos olhos, sentindo uma conexão ainda maior com a peça. "Eu gostaria de ter conhecido essa parte dele", Clara murmurou, sua voz baixa e cheia de emoção. Leonardo colocou uma mão no ombro dela, seu toque leve, mas reconfortante. "Ele te amava, Clara, e ele sempre soube que você merecia o melhor. Esse vestido é apenas uma pequena parte de tudo o que ele queria para você." Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Havia uma nova força dentro dela, uma sensação de que, apesar de tudo, seu pai sempre esteve com ela de alguma forma. O vestido era um símbolo disso, e agora ela usava não apenas como uma peça de roupa, mas como uma lembrança viva de seu legado. Enquanto eles conversavam, outros convidados se aproximavam, curiosos para ouvir mais sobre a história por trás do vestido. Clara, embora ainda tímida, começou a responder às perguntas, contando sobre o que Leonardo havia dito e como seu pai estava ligado à criação da peça. Os olhares de antes, que eram de zombaria e desdém, agora eram de admiração e respeito. "Você realmente ficou maravilhosa nesse vestido", disse uma convidada desconhecida, enquanto examinava a peça mais de perto. "Eu nunca teria imaginado que havia uma história tão incrível por trás disso." Clara sorriu, ainda um pouco insegura, mas começando a sentir-se mais confortável no centro das atenções. "Nem eu sabia, até hoje." Valentina observava tudo de perto, percebendo como a noite de Clara havia mudado drasticamente. Sentindo-se responsável, ela se aproximou da amiga mais uma vez. "Eu sinto muito por tudo isso, Clara. Eu deveria ter te defendido, deveria ter feito mais para que você se sentisse bem desde o início." Clara olhou para Valentina, surpresa pela sinceridade da amiga. "Está tudo bem, Valentina. Acho que ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. E agora, tudo faz sentido." Leonardo, que havia ficado em silêncio, observando as duas, interrompeu. "Clara, seu pai deixou esse vestido para você por uma razão. Ele sabia que, quando o momento chegasse, você brilharia. E agora você está brilhando." Clara sentiu o peso das palavras de Leonardo, como se algo muito maior estivesse se desdobrando diante dela. Ela não sabia o que dizer. O vestido, antes uma simples peça de roupa, agora parecia carregar uma responsabilidade imensa, um legado deixado por seu pai, alguém que ela mal conhecia,
mas que agora parecia estar tão presente em sua vida. O salão, que antes parecia hostil, estava agora impregnado de uma atmosfera reverente, enquanto todos os presentes se voltavam para Clara com uma mistura de respeito e admiração. Leonardo deu um passo para trás e observou Clara por um momento, como se quisesse gravar aquela imagem em sua mente. Seu pai sempre acreditou que você seria extraordinária. Ele me disse isso muitas vezes, que um dia você mostraria ao mundo sua verdadeira essência. Acho que hoje, finalmente, você mostrou isso. Clara, ainda processando tudo, virou-se para Valentina. Você sabia que meu pai e Leonardo eram tão próximos? Valentina balançou a cabeça, ainda visivelmente surpresa com toda a revelação. Não, eu nunca soube. Minha mãe nunca mencionou isso. Acho que ela nem sabia. Antes que Clara pudesse dizer mais alguma coisa, a mãe de Valentina, Sílvia, que estava conversando com alguns outros convidados, se aproximou. Ela era uma mulher elegante, com postura rígida e um ar de superioridade que Clara sempre achou intimidador. Quando chegou mais perto, ela olhou Clara de cima a baixo, como se estivesse examinando uma obra de arte que não esperava encontrar naquele ambiente. Clara, disse Sílvia, com um sorriso leve, mas um tanto falso. Parece que você realmente se tornou o centro das atenções esta noite. Sua voz tinha um tom ambíguo, como se ela ainda estivesse tentando processar como algo tão inesperado havia acontecido em sua festa tão bem planejada. Clara, já acostumada com a atitude de Sílvia, apenas sorriu educadamente. Foi uma noite cheia de surpresas. Sílvia olhou para Leonardo e depois voltou seus olhos para Clara. Leonardo me contou sobre o vestido. Uma história fascinante de fato. E parece que seu pai tinha grandes planos para você. Ela olhou para Valentina por um momento antes de voltar sua atenção para Clara. Mas você já sabia dessa história? Clara balançou a cabeça, ainda confusa com tudo. Não, eu só descobri esta noite. Leonardo, percebendo o desconforto de Clara, interveio. Sílvia, esse momento é da Clara. O pai dela deixou esse legado para que ela tivesse uma lembrança viva dele, e acredito que ela o está honrando da melhor maneira possível. Sílvia deu um leve sorriso, claramente incomodada por ser colocada em seu lugar, mas manteve a compostura. Claro, é uma bela história, e Clara está linda. Obrigada, respondeu Clara com um sorriso sincero, mas ainda tímido. Ela sentia que, apesar da tentativa de Sílvia de parecer cordial, havia uma distância incômoda entre elas. Enquanto Sílvia se afastava, Valentina virou-se para Clara e segurou sua mão. Eu não sabia que sua família tinha uma história assim, Clara. É incrível como tudo isso aconteceu hoje. Parece que era para ser. Clara olhou para a amiga, grata pelo apoio. Sim, eu também não sabia. Acho que estou aprendendo mais sobre o meu pai do que jamais imaginei. Ela suspirou profundamente, tentando aliviar a tensão acumulada. Leonardo, que havia permanecido ao lado delas, observando em silêncio, falou novamente, mas desta vez com um tom mais suave. Clara, eu não sei se você sabe, mas antes de seu pai falecer, ele me deixou algo para você. Algo que eu guardei por todos esses anos, esperando o momento certo para entregar. Clara olhou para ele intrigada. O que é? Leonardo sorriu levemente. É um diário. Seu pai escreveu nele durante anos e antes de partir, ele me pediu para guardá-lo. Ele queria que você o tivesse quando estivesse pronta para entender tudo o que ele não teve tempo de te dizer. Clara sentiu seu coração parar por um segundo. Um diário? Algo que seu pai havia escrito especialmente para ela? As emoções que a dominavam eram tantas que ela mal sabia por onde começar. Um diário? Ela repetiu, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Sim, confirmou Leonardo. Eu o tenho comigo e gostaria de entregá-lo a você se estiver pronta. Clara ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da decisão. Ela sabia que aquele diário continha as respostas que tanto procurava, mas também sabia que poderia revelar coisas que ela talvez não estivesse preparada para enfrentar. No entanto, algo dentro dela dizia que aquele era o momento. Ela assentiu, sua voz baixa, mas firme. Eu quero.
Leonardo sorriu e fez um sinal para um de seus assistentes, que trouxe uma caixa pequena e discreta. Ele a abriu com cuidado e retirou um diário antigo, de capa de couro marrom, com as bordas levemente desgastadas pelo tempo. Aqui está, Clara. O que está dentro dessas páginas pertence a você. Clara pegou o diário com cuidado, sentindo o peso dele em suas mãos, tanto físico quanto emocional. Seu coração estava acelerado, mas ela sabia que precisava ler aquelas palavras. Olhou para Leonardo com lágrimas nos olhos e sussurrou: "Obrigada por guardar isso por tanto tempo." Leonardo assentiu, os olhos cheios de compreensão. "Seu pai sabia que você faria algo incrível com o que encontrasse aqui." Enquanto Clara segurava o diário, o salão, os convidados, as risadas e as conversas pareceram desaparecer ao fundo. Naquele momento, ela não era mais a menina que havia entrado na festa cheia de inseguranças. Ela era a filha de um homem que havia planejado algo grandioso para ela. E agora, ela estava pronta para descobrir o que isso significava. Clara segurava o diário com as mãos trêmulas, sentindo o couro antigo e as páginas amareladas pelo tempo. Cada página daquele livro parecia conter um pedaço do seu passado. Um passado que ela jamais conheceu, mas que agora estava prestes a desvendar. Ao seu redor, o salão retomava sua agitação, mas ela já não estava mais ali. Em sua mente havia apenas aquele diário e as palavras que o pai lhe deixara. Leonardo, percebendo a intensidade do momento, deu um leve sorriso e se afastou discretamente, deixando Clara com seus pensamentos. Valentina permaneceu ao lado da amiga, olhando para o diário com curiosidade. "Você vai abrir agora?" perguntou com a voz suave, como se temesse quebrar o silêncio delicado entre elas. Clara hesitou por um segundo, sentindo o peso emocional do que estava prestes a fazer. Olhou ao redor, percebendo que o salão continuava a festa e que, por mais que tivesse se tornado o centro das atenções por alguns instantes, agora estava esquecida por aqueles que haviam voltado a seus próprios mundos luxuosos. "Acho que agora não é o momento", disse, tentando esconder o nervosismo. "Talvez eu devesse ler em um lugar mais tranquilo." Valentina assentiu, compreendendo. "Eu entendo, mas saiba que estou aqui se precisar de mim." Sua voz era carinhosa, sincera, e Clara sentiu uma onda de gratidão pela amiga, apesar de todos os altos e baixos que haviam passado naquela noite. "Obrigada, Valentina", respondeu Clara, apertando o diário contra o peito. "Eu preciso de um tempo para processar tudo isso." "Claro, vou te dar um espaço." Valentina sorriu e se afastou, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Enquanto Clara observava os convidados se movimentando pelo salão, ela se sentia estranhamente distante de tudo aquilo. A pompa e a ostentação que antes pareciam intimidá-la, agora não tinham importância. Havia algo muito maior acontecendo dentro dela, uma reconexão com suas próprias raízes, com a história de seu pai que nunca teve a chance de conhecer. Ela caminhou lentamente até uma sacada que havia no salão, saindo para o ar fresco da noite. O vento suave acariciou seu rosto e o barulho abafado da festa foi ficando para trás. Na sacada, a cidade brilhava com suas luzes, e Clara, por um momento, sentiu-se pequena diante da vastidão de tudo. Abriu o diário devagar, sentindo um nervosismo percorrer seu corpo. A primeira página era simples, com a letra firme de seu pai. "Para minha filha, Clara, que estas palavras te guiem quando eu não puder estar ao seu lado. Sempre com amor, papai." As lágrimas encheram os olhos de Clara ao ler aquelas palavras. Mesmo sem ter lido o restante, já sentia uma conexão profunda com aquele homem que, de alguma forma, havia planejado estar presente em sua vida, mesmo após sua partida. Respirou fundo e virou a página. O diário começava com histórias de quando seu pai era jovem, sobre como ele e Leonardo sonhavam em conquistar o mundo da moda. Mas também havia histórias mais simples, mais pessoais. Ele escrevia sobre o nascimento de Clara, sobre como seu coração se encheu de amor ao segurá-la nos braços pela primeira vez. Conforme Clara lia, era como se estivesse conhecendo seu pai pela primeira vez. Cada palavra revelava um pedaço de quem ele era, do que ele sentia por ela e de como ele havia lutado para deixar um legado,
mesmo sabendo que o tempo era curto. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela absorvia cada detalhe. As páginas estavam repletas de conselhos, reflexões e, acima de tudo, amor. Enquanto lia, uma voz interrompeu seus pensamentos. Eu sabia que você viria para cá. Clara olhou para trás e viu Leonardo, que havia seguido seus passos até a sacada. Ele se aproximou lentamente, com um olhar compreensivo. Esse diário, ele guarda muito mais do que palavras, Clara. Ele guarda a essência do seu pai. Quando ele me entregou isso, pediu que eu só te desse quando achasse que você estava pronta. Eu nem sei se estou pronta, disse Clara, sua voz quebrada pela emoção. Eu sinto que mal conheço meu próprio pai. E agora, com tudo isso, é muito para absorver. Leonardo assentiu com um olhar suave. Eu entendo. Mas seu pai sabia que, quando o momento certo chegasse, você estaria pronta para receber essas palavras. Às vezes, as coisas acontecem exatamente quando precisam acontecer e não antes. Clara olhou para a cidade iluminada à sua frente, tentando processar as palavras de Leonardo. Por que ele não me contou tudo isso antes? Por que ele me deixou descobrir dessa forma? Leonardo suspirou, parecendo carregar o peso de muitos anos de amizade e segredos. Seu pai queria te proteger. Ele sabia que o mundo poderia ser cruel e que você precisaria de força para enfrentar certas verdades. Talvez ele estivesse esperando o momento em que você pudesse lidar com isso por conta própria. Clara fechou o diário, respirando fundo. Eu queria que ele estivesse aqui. Queria ter conhecido ele de verdade. Ele está aqui, disse Leonardo, colocando uma mão reconfortante no ombro de Clara. Ele sempre esteve e sempre estará. Ele deixou esse presente para que você pudesse carregar uma parte dele com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Clara assentiu, sentindo uma sensação de paz, mesmo que misturada com a dor da ausência. Ela sabia que, de alguma forma, seu pai havia feito tudo o que podia para estar presente em sua vida, mesmo depois de sua partida. O diário, o vestido, as palavras de Leonardo, tudo estava conectado de uma forma que ela ainda não compreendia completamente, mas que agora começava a fazer sentido. Eu acho que estou pronta para descobrir o que vem a seguir, disse Clara, olhando para Leonardo com determinação. Ele sorriu orgulhoso. Seu pai estaria muito orgulhoso de você, Clara, e eu também estou. Clara permaneceu na sacada por alguns minutos, processando cada emoção que a invadia. As luzes da cidade ao fundo, o vento suave e as palavras de seu pai escritas no diário pareciam envolvê-la em uma mistura de conforto e saudade. Ela se virou e olhou para o salão novamente, onde os convidados continuavam a festa, agora sob uma nova atmosfera. O burburinho antes carregado de risos e julgamentos havia sido substituído por curiosidade e respeito. Quando Clara finalmente decidiu voltar, sentiu uma nova força dentro de si. Cada passo que dava parecia mais leve e, apesar de ainda se sentir um pouco deslocada naquele ambiente, havia algo diferente em sua postura. Ela já não era a menina insegura que entrou naquela festa. Agora, ela era a filha de Francisco, o homem que, mesmo em sua ausência, havia planejado cada detalhe para que ela brilhasse naquele momento. Ao entrar novamente no salão, Clara notou que muitos dos convidados a olhavam de maneira diferente, com admiração em seus olhos. Bianca, a garota que havia feito as piadas mais cruéis, estava parada perto da mesa de bebidas, visivelmente constrangida. Clara hesitou por um segundo, mas decidiu caminhar até ela. Bianca, Clara chamou suavemente. Bianca se virou surpresa e imediatamente sua expressão mudou para um misto de culpa e vergonha. Clara, eu não sei o que dizer. Eu fui horrível com você. Clara respirou fundo, sentindo a tensão do momento. Você riu de mim, sim, mas eu entendo que você não sabia a história por trás do vestido. Às vezes, as aparências enganam, não é? Bianca assentiu, seu rosto vermelho de embaraço. Eu não deveria ter feito aquilo. Foi infantil e cruel, eu sinto muito. Clara, que agora sentia o peso da noite se transformar em algo positivo, apenas sorriu gentilmente. Tudo bem.
Acho que essa noite foi cheia de surpresas para todos nós. Bianca, visivelmente aliviada, sorriu de volta, embora ainda carregasse o desconforto de quem havia sido exposta por seus erros. Enquanto Clara se afastava, Valentina se aproximou novamente. A amiga parecia diferente agora, mais humilde e mais consciente de como aquela noite havia mudado Clara. "Você foi incrível, sabia?", disse Valentina, com um sorriso caloroso. Clara deu de ombros, ainda se sentindo um pouco sobrecarregada com tudo o que havia acontecido. "Foi tudo muito rápido. Nem sei como estou me sentindo ainda." "Bem, eu sei como eu me sinto", respondeu Valentina, a sinceridade transparecendo em sua voz. "Eu me sinto orgulhosa de ser sua amiga e me sinto envergonhada por não ter defendido você antes." Clara olhou para Valentina, percebendo a genuinidade em suas palavras. "Você não sabia o que estava acontecendo, Val. E além disso, acho que essa noite foi sobre mais do que um vestido." Valentina assentiu, sorrindo. "Sim, foi sobre quem você realmente é. E agora todos aqui sabem disso." Nesse momento, Leonardo se aproximou novamente, com um sorriso satisfeito no rosto. "Clara, a festa está perto do fim, mas eu queria falar com você antes de irmos. Tenho um convite para fazer." Clara olhou para ele curiosa. "Um convite?" Leonardo assentiu. "Sim, estou organizando um desfile de moda em algumas semanas e eu adoraria que você desfilasse usando esse vestido. Ele sempre foi uma obra especial, mas nunca pareceu ter encontrado sua verdadeira dona até hoje." Clara ficou sem palavras. A ideia de desfilar em um evento tão importante era algo que jamais havia passado por sua mente. Ela olhou para Valentina, que a incentivava com o olhar, e então voltou-se para Leonardo. "Você quer que eu desfile?" "Sim", disse Leonardo com convicção. "Esse vestido foi feito para brilhar, assim como você. E acho que essa é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo a verdadeira essência da peça e de quem a veste." Clara sentiu uma mistura de excitação e medo. Seria um desafio enorme, algo completamente fora de sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo, ela sabia que era uma chance única, algo que seu pai, de alguma forma, havia preparado para ela. Eu adoraria", respondeu Clara, sua voz carregada de emoção. Leonardo sorriu, satisfeito. "Então está feito. Vamos transformar você na estrela desse desfile." Clara mal podia acreditar no que estava acontecendo. A garota que havia entrado naquela festa, temendo ser ridicularizada, agora estava sendo convidada para ser a principal atração de um evento de moda. Era surreal. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que aquela oportunidade não havia surgido por acaso. Era um reflexo de quem ela era, de sua história e do legado que seu pai havia deixado para ela. O restante da festa passou em um borrão. Clara conversou com alguns dos convidados, agora interessados em conhecer mais sobre sua história e principalmente sobre o vestido. As pessoas que antes a ignoravam ou riam dela, agora estavam curiosas, admiradas pela história que ela carregava. Enquanto a noite chegava ao fim, Clara se sentia mais leve, mais forte. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. A menina que entrou na festa se tornara a mulher que, finalmente, havia encontrado sua identidade, sua voz e seu lugar no mundo. Quando a última música tocou e os convidados começaram a se despedir, Clara deu uma última olhada ao redor do salão. Tudo parecia tão diferente agora. Ela não era mais a menina invisível, ridicularizada por usar um vestido antiquado. Ela era Clara, filha de Francisco, a garota que carregava um legado de amor e esperança. E agora, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Os dias que se seguiram após a festa foram intensos para Clara. O convite de Leonardo Ventura para desfilar no evento de moda a catapultou para uma nova realidade que ela jamais imaginaria. Entre provas de roupas, sessões de fotos e entrevistas, Clara se via em um turbilhão de emoções. A insegurança que antes dominava seus pensamentos havia se transformado em algo diferente, uma sensação de empoderamento, de estar finalmente abraçando o legado de seu pai. O desfile estava prestes a acontecer e Clara se preparava nos bastidores. O vestido,
agora ajustado perfeitamente a ela, parecia brilhar ainda mais sob as luzes do camarim. Leonardo, sempre presente e atencioso, fazia os últimos ajustes no look, enquanto Valentina, sua fiel amiga, assistia ao lado, orgulhosa de Clara e do caminho que ela havia trilhado. "Você está incrível", disse Valentina, sorrindo para Clara no espelho. "Eu ainda mal posso acreditar em tudo isso", respondeu Clara, sua voz misturando excitação e nervosismo. "Você merece tudo isso e muito mais", disse Valentina, "e sei que seu pai estaria muito orgulhoso de você." Clara assentiu, sentindo uma onda de emoção ao pensar em seu pai. O diário, que ela continuava lendo pouco a pouco, revelava mais sobre o homem que ele foi e o quanto ele a amava. Era uma conexão que, embora tardia, fazia Clara sentir que ele estava ao seu lado em cada momento. Minutos antes de entrar na passarela, Leonardo se aproximou com um sorriso enigmático. "Clara, há algo que eu queria te contar antes de você desfilar." Clara olhou para ele, surpresa. "O que é?" Leonardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. "Seu pai deixou algo mais para você, algo que eu não mencionei naquela noite na festa." Clara franziu o senho, intrigada. "Mas? O que poderia ser?" Leonardo fez uma pausa antes de continuar. "Seu pai, antes de falecer, fez um investimento muito grande na minha empresa de moda. Ele sabia que um dia você precisaria de algo mais do que um vestido. E agora que você já tem a confiança e o brilho que ele sempre soube que você teria, acho que é hora de você saber a verdade." Leonardo entregou a ela um envelope que Clara abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos e uma carta. A carta explicava tudo. Francisco havia investido em segredo na empresa de Leonardo, garantindo que, quando Clara estivesse pronta, ela se tornaria a herdeira de uma parte considerável do império de moda de Ventura. O documento nomeava Clara como sócia majoritária de uma nova linha de roupas que Leonardo criaria. Uma linha inspirada em seu pai e na própria jornada de Clara. Ela seria mais do que uma modelo. Ela seria uma visionária, continuando o legado de seu pai no mundo da moda. Clara olhou para Leonardo atônita. Isso é real?" "Sim, Clara", respondeu Leonardo com um sorriso carinhoso. "Seu pai sempre acreditou que você não seria apenas alguém que usa as roupas. Ele sabia que você seria alguém que as criaria, que influenciaria o mundo com sua visão. E agora chegou a hora de você fazer isso." O mundo de Clara girava. Aquilo era muito mais do que ela jamais esperara. Não apenas estava prestes a desfilar, mas também estava destinada a seguir os passos de seu pai de uma maneira que ela nunca imaginara. Valentina, que estava ao lado e ouvia tudo, deu um passo à frente, seu rosto brilhando de alegria. "Clara, isso é incrível. Você vai ser uma das grandes." Clara ainda estava em choque, mas o sorriso que se formava em seus lábios era de pura felicidade. Tudo fazia sentido agora. O vestido, o diário, as palavras de Leonardo. Seu pai havia deixado mais do que memórias. Ele havia deixado um futuro para ela, um futuro que ela nunca imaginou ter. As luzes começaram a diminuir e a música suave do desfile começou a tocar. Clara sabia que era o momento. Respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à passarela. O silêncio nos bastidores foi substituído pelo murmúrio crescente da multidão ao vê-la surgir. Cada passo que dava na passarela era firme, confiante. O vestido, que antes havia sido motivo de risos, agora era a peça mais admirada da noite, e Clara brilhava mais do que qualquer um poderia imaginar. Quando ela chegou ao fim da passarela, o público explodiu em aplausos. Mas o que realmente fez o momento especial foi o sentimento que tomou conta de Clara. Ela havia encontrado sua identidade, seu lugar no mundo. E mais do que isso, ela havia descoberto que, apesar das adversidades, o amor de seu pai e o apoio daqueles ao seu redor a tornaram mais forte do que ela jamais pensou que poderia ser. Ao final do desfile, Leonardo subiu ao palco e anunciou com orgulho que Clara não era apenas a estrela da noite, mas a nova parceira criativa da linha de moda que eles iriam lançar juntos. A multidão ficou em choque, mas os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores.
Clara olhou para Valentina, que aplaudia com lágrimas nos olhos, e soube que naquele momento sua vida havia mudado para sempre. O desfile terminou, mas para Clara aquilo era apenas o começo. Ela havia começado a noite como uma menina desconhecida, alguém que muitos haviam julgado. Agora ela era Clara Martins, filha de Francisco Martins, a nova estrela do mundo da moda, pronta para trilhar seu próprio caminho. O futuro era incerto, mas Clara sabia que, com sua determinação e o legado de seu pai, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. E assim, com um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos, Clara entrou em um novo capítulo de sua vida, sabendo que, independentemente do que acontecesse, ela sempre seria a protagonista da sua própria história.